Bem, em mecânica clássica nós vimos que se eu tenho um objeto que ele está se deslocando, então ele possui velocidade. Se essa velocidade começa a mudar, começa a variar, então ele está sob a ação de uma aceleração. E para que ele possa se movimentar, então, já que ele está acelerado, então ele está sob a ação de uma força. O nosso objeto aqui que está em movimento harmônico, ele também está sob a ação de uma força. Então a gente vai tentar relacionar com a segunda lei de Newton, né? Que a segunda lei de Newton diz que força é igual a massa vezes aceleração. Mas já que esse nosso objeto ele está em movimento harmônico, vamos fazer o seguinte, vamos usar a aceleração, né, do meu movimento harmônico. Fazendo isso, né, substituindo aqui, tá aqui, ó, é o que nós temos. A aceleração fica sendo negativo de ômega 2 x. Só que esse sinal negativo aqui nos dá indicativa que nós temos uma força restauradora. Veja, o meu movimento oscilatório ele vai até certo ponto, retrocede, ele está sempre tentando ficar aqui nessa posição central. Mas tem uma força sempre tentando fazer com que ele fique aqui, mas ele, enfim, está com velocidade, então ele não fica, né? Está aqui oscilando em torno desse ponto. E em mecânica clássica nós vimos que uma força restauradora que foi estudada lá foi a força elástica, né? Também conhecida como lei de Hooke. Bem, um sistema massa-mola, ele é um movimento harmônico, né? Ele é um movimento oscilatório. Então, e ele também obedece à lei de Hooke. Então, se a gente iguala essa força aqui que nós encontramos com a lei de Hooke, ou seja, com a força elástica, né? Já que são a mesma força, né? Nós temos essa situação aqui. Negativo da massa, frequência angular ao quadrado, vezes a posição, igual a negativo da constante elástica, vezes a posição. Isso aqui ela é a constante elástica. Se isso aqui é igual a isso aqui, eu tenho x aqui, eu tenho esse x aqui negativo, negativo aqui, significa que essa constante elástica, ela é, na verdade, massa, frequência angular ao quadrado. Ou seja, o meu movimento harmônico simples, né, é um movimento executado por um sistema submetido a uma força proporcional ao deslocamento do sistema, com o sinal oposto ao do deslocamento. Aqui, ó. A minha força ela vai estar relacionada com o deslocamento do sistema e o sinal oposto. Por quê? Quando o meu objeto está vindo para cá, aqui é a posição central, meu objeto passa para cá, surge uma força puxando o meu objeto para cá. Então, à medida que ele sai daqui, ele vai perdendo velocidade até a velocidade ir a zero, mas tem uma força puxando, então ele começa a vir, começa a ganhar velocidade. Quando chega nesse ponto aqui, ó, a velocidade é máxima, mas não tem mais força. Nesse ponto aqui não tem mais força. Só que ele tem velocidade, então ele continua o movimento. Quando ele passa daqui, quando ele passa para cá, essa velocidade começa a diminuir e surge uma força puxando ele de volta. Então ele vai ficar sempre oscilando em torno da minha posição central. Mas enfim, né? Quem foi esse tal de Hooke? Robert Hooke, esse cidadãozinho aqui, esse quadro aí pintado por ele, que tinha essa assinatura aqui, ele é um dos gênios da ciência por volta do século XVII e morreu no comecinho do século XVIII. Né? Ele era um cientista inglês. Né? Ele trabalhou em várias áreas, trabalhou em biologia, trabalhou em física, matemática, em química, enfim, trabalhou em um monte de coisa. Ele estudou em Oxford por volta de 1653 e ele começou sua trajetória sendo assistente de laboratório de Robert Boyle. Robert Boyle tem estudos muito importantes na parte de gases, tal, né, na parte de química também. E em 1655, né, ele acabou contribuindo com os estudos de gases, né, do Boyle. Ele inventou dispositivos para o Boyle poder usar, né, e também se destacou em mecânica e em várias outras coisas. Né, mecânica por questões das oscilações. Né. Ele e o Newton, né, o famoso da segunda lei, o Isaac Newton, eles não se bicavam. O Newton chegou a apresentar para ele
o trabalho sobre a difração, né, da luz e tal, de ter o espectro, de mostrar que a luz branca possui vários... tem várias cores dentro da luz branca, né, tem a questão das vibrações, das frequências, e o Hooke caiu em cima do Newton, passou um tempão só, os dois discutindo, acabaram tendo só conversas profissionais, né? Era no máximo um bom dia ou uma boa tarde e não se falava mais. Quando Hooke morreu, né, deixando a Academia de Ciências, foi justamente nesse momento que Newton assumiu a presidência da Academia de Ciências Britânica, né? Somente quando Hooke morreu, e quando Newton assumiu, mandou tirar tudo a respeito do Hooke. Quadro, objetos, enfim, mandou tirar tudo. Coisas da ciência, ou melhor, da ciência não, né? Coisas de pessoas que não conseguem separar, né? O profissional do pessoal. Mas enfim, né? Então eu tenho aqui um sistema massa-mola, certo? Esse meu objeto ele está oscilando em torno da minha posição central, indo até a minha amplitude aqui máxima, voltando até aqui a minha amplitude mínima, né? Meu x é negativo. Esse objeto está sob a ação de uma força, que é a lei de Hooke, né? Força elástica, né? Que é negativo de K, que é a constante dessa mola aqui, vezes a posição, né? A posição que eu estiquei e tal, oscilando aqui. Essa força, né, que está atuando, né, desse movimento harmônico, a gente diz que ela é uma força linear, né? Ela é uma força linear porque ela é proporcional a x. Se fosse proporcional a x quadrado, ela já não seria linear, né? Ela receberia outro nome. Mas como ela é proporcional a apenas uma posição, né? Apenas x no ranking 1, a gente costuma dizer, ela é chamada de uma força linear. Esse objeto aqui está oscilando em torno dessas duas posições, né? E a frequência angular que esse objeto tem, né, no movimento harmônico simples, ele pode ser descrito da seguinte forma. Essa frequência angular ela é igual à raiz quadrada da constante elástica sobre a massa. Voltando, tá bem aqui, ó. Se eu pego esse termo e passo para o outro lado, fica constante elástica dividido pela massa, e eu tenho esse quadrado aqui. Quando eu jogo para o outro lado, está aqui, ó, a minha raiz. E o período desse oscilador é igual a 2π raiz de massa vezes constante elástica. Certo? Ok, isso.